ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com o Luciano Silva para falar sobre ninjutsu. E aí, Luciano, tudo bom? Olá, primeiramente, Gustavo, muito obrigado pelo convite, pela honra de estar participando aqui do programa, né? Um abraço aí para todo mundo que estiver acompanhando. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Silva Gonçalves, eu sou Shidoshiro, quarto dan de ninjutsu pela Bujinkan, né? Eu tenho um canal no YouTube, canal Luciano Silva, onde eu trato a respeito da prática de artes marciais e alguns outros temas correlatos. De vez em quando eu fujo um pouco do assunto, mas tem bastante coisa a respeito do ninjutsu lá no canal, para quem quiser conferir. Bom, como eu até tinha falado com você, né, é uma coisa que eu já fiz alguns episódios aqui no Budocast, para dar uma ideia geral para os nossos ouvintes sobre alguns estilos, né, de arte marcial japonesa, né? O Budocast, a proposta sempre foi falar sobre estilos diferentes, né, não ter um estilo predominante, né? Mas eu acho que, principalmente o ninjutsu, no caso, né? E aí você que tem até um canal no YouTube, já fala sobre isso há bastante tempo. Eu lembro de, há muitos anos atrás, já ter visto alguns vídeos seus, né? E o ninjutsu, eu acho que, assim, talvez muita gente não conheça, muita gente não entenda muito a história do ninjutsu e nem imagine como é a própria prática do ninjutsu, né? O ninjutsu ele é pouco divulgado no Ocidente, né? Ele começou a ser mais conhecido da década de 70 para cá, né? Porque é uma arte marcial clássica, né? Uma coisa mais antiga. E praticamente todas as artes marciais muito antigas do Japão, dificilmente elas chegam aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, existem estilos muito renomados de Kenjutsu, que são muito famosos, tanto na história quanto na atualidade no Japão, e que praticamente a gente não vê aqui no Brasil, como, por exemplo, Yagyu Shinkage-ryu Kenjutsu, uma das escolas mais proeminentes de espada da história do Japão. Aqui no Brasil eu nunca vi ninguém praticando Yagyu Shinkage-ryu, né? E o ninjutsu, ele, durante muito tempo na história, ele foi tratado com um ar assim, de sigilo, por conta da atividade que o ninja exercia no campo de batalha e na sociedade também, né? Era necessário que os agentes conseguissem manter uma descrição com relação à sua identidade e à sua tradição, né? Praticamente isso só começou a vir à tona, né, ao público com o falecimento depois de um dos nossos mestres, né, que foi o Takamatsu Toshitsu, né, que foi o mestre do nosso Soki atual, né? E após o falecimento dele, até que muitos vizinhos dele descobriram que ele era mestre de ninjutsu. E, tipo, ele era famoso como mestre de artes marciais, mas pouca gente sabia que ele dominava ninjutsu. E aí o discípulo dele, né, o mestre atual, o Sokatsumi, que para homenagear ele, decidiu começar a abrir o ensino do ninjutsu, né? E o Sokatsumi sempre foi muito chegado de mídia, né? Porque a esposa dele era atriz, então ele teve uma facilidade de expor aquela arte marcial que ele praticava, né? Desmistificar um pouco a figura que o ninja tinha, né? E foi também o primeiro a ensinar ocidentais, né? Os primeiros ocidentais americanos, tal, que foram para o Japão treinar ninjutsu, treinaram com o nosso mestre Hatsumi. Bom, então, para começar assim, né, esse nosso bate-papo, o que seria assim mais ou menos uma história, vamos dizer, uma história geral do ninjutsu, antes da gente chegar nessa parte mais de hoje em dia, né, como é que é a situação hoje do ninjutsu, mas qual seria a origem do ninjutsu e como é que você vê isso? O ninjutsu é uma arte que surgiu no Japão, influenciado pelo ambiente lá onde ele surgiu, né? Então, os samurais, né, eram uma casta que protegia
as províncias, né? Então tinha o imperador nomeava alguns indivíduos para tomar conta das províncias, né? Esses caras eram conhecidos como Shūgō. E esses Shūgō, eles tinham uma tropa de samurais lá que tomava conta e administrava aquela região, aquela província. Mas na história do Japão começou a haver certos conflitos políticos mesmo, né? Divisão entre dois grupos, dois clãs aí disputando cargos no poder, né? Coisas desse tipo. E aí chega um ponto que até mesmo o imperador e os shoguns não conseguiram botar ordem, né? E aí acabou acontecendo as guerras civis. E as províncias lutavam umas contra as outras, né? Os samurais faziam aquilo que era o serviço deles, né? Eles eram guerreiros, né? E lutavam. Basicamente era isso. Era samurai contra samurai. O ninja é um agente altamente capacitado que agia de forma não ortodoxa. Então, para quem leu, por exemplo, o Arte da Guerra, o último capítulo, né, o 13º capítulo, fala sobre os espiões, né? E basicamente o que o ninja fazia era uma espionagem, só que o ninja ele ia além da espionagem. O ninja ele era um samurai altamente capacitado, sabia ler, escrever, sabia se comunicar por códigos, seja de som, como tambores, como flechas, com sinais de fogo. E a função dele era entrar no campo inimigo e lá dentro ele conseguir se comunicar com o general com quem ele trabalhava, né, para dizer o que o inimigo estava tramando, o que, por exemplo, se o inimigo ia atacar em algum momento, coisas desse tipo, e agir a partir do campo interno, né? Então, muitas vezes, por exemplo, um inimigo poderia estar protegido dentro de um castelo, de uma fortificação, né? Se você chega lá para bater no portão, muita gente do seu exército vai morrer, porque você tem uma barreira física que te impede do seu exército conseguir pegar o cara no mano a mano, né? Enquanto o cara está lá de cima só tacando flecha e está perto de você. O que o ninja fazia? Ele agia de dentro para facilitar, né? Então, muitas vezes o ninja realizava um ataque noturno durante situação de guerra, causando incêndios, destruindo infraestrutura, tipo, sei lá, com fogo no castelo. Isso era muito comum, né? E assim não deixava o inimigo descansar, né? Então, o inimigo tinha que apagar um fogo dentro da fortaleza dele, né? No dia seguinte de manhã, estava lá o exército de samurai metendo o pé na porta, né? Então, isso aí desgasta bastante o inimigo, né? E diminui também a capacidade dele de continuar resistindo por um longo período. Se o ambiente ali, se o castelo foi queimado, se as provisões, né, se a comida foi envenenada, se a água se perdeu, se as armas foram destruídas, né, a sua capacidade de continuar resistindo contra o outro exército diminui bastante, né? Então você vai ter que sair para fora e enfrentar o inimigo, ou então você vai ter que se render, né? Ou sei lá, dar um jeito de esperar o cara invadir. Isso é o que o ninja fazia durante a guerra. Depois que houve a unificação do Japão e que o governo Tokugawa conseguiu colocar um sistema de governo que manteve a ordem, os ninjas foram incorporados ao governo, né, com uma forma de policiamento. Então, a função dele passou a ser uma parte de investigação e também de policiamento, assim, de identificar indivíduos que estavam conspirando contra o governo. E aí também havia, por exemplo, a necessidade, às vezes, talvez do governo eliminar alguém, só que sem sujar as mãos, né? Então, se você manda um cara que é conhecidamente seu oficial para matar o cara sem provas, sei lá, coisas desse tipo, fica evidente que foi uma ação arbitrária, né? Por outro lado, o ninja é um cara que tinha ninguém conhecia, né? Então a identidade dele não ia ser revelada. Alguém entrou lá e matou o cara. Quem foi? Não se sabe. Por quê? Também não sei. Mas, enfim, mas teve propósito. Isso também é um ponto que muitas pessoas podem ver e achar que é uma coisa desonrosa, mas era muito comum no Japão e os samurais também faziam isso. Como, por exemplo, a história dos 47 Ronins, né? Eram 47 samurais que estavam a serviço de um senhor lá, o Asano, e houve um problema lá que acabou resultando na morte do Asano.
Esses 47 Ronins, eles armaram um plano, ficaram anos armando tudo para pegar o outro cara em casa e invadir a casa do cara e capturar o cara e fizeram ele se matar. Então, os samurais também faziam isso. A diferença é que o ninja era especializado, né? Podia fazer isso com uma quantidade menor de inimigos, né? E eles tinham técnicas muito mais especializadas para essa função. Geralmente, né, assim, se faz referência às regiões de Koga e Iga, né, para quando se fala de ninja, né, mas existem alguns pesquisadores que assim, contestam esse certo, vamos dizer, entre aspas, monopólio dessas regiões, dizendo que existiam esse tipo de, não sei se daria para dizer soldado, mas enfim, dessa categoria mais especializada nesse tipo de... dentro do exército. Isso, essa especialidade, né, como uma coisa que, bom, enfim, existiam em diversas regiões e tal. Como é que você vê essa questão? Tá correto. Teve, sim, outras origens. Assim, assim como eu falei, o ninja, ele executava uma função dentro do exército. Então, toda província, todo governante, todo daimyo na história do Japão, ele tinha alguém que tomava conta disso aí. A questão é o seguinte, muitas vezes o senhor que tomava conta na província, ele não tinha condição de manter um exército muito grande. Então, ele tinha os samurais que trabalhavam para ele por cargo hereditário, por exemplo, né? Mas durante uma guerra, para formar um exército e conseguir peitar o inimigo, ele tinha muitas vezes que recrutar gente de fora. Aí ele tinha que contratar Ronin, né? Tinha que pegar os samurais que estavam assim mestre lá e pagar o cara para ele se juntar e formar um exército. Beleza. Muitas vezes, aí tipo, ele buscava dentro dessa turma aí alguém que fosse mais inteligente, fosse mais hábil, para executar a função de ninja, né? Então, eu quero que você se infiltre lá e me diga o que está acontecendo, tal, beleza. Aí o que acontece? As regiões de Koga e Iga, elas se sobressaíram, né? Eram regiões onde as famílias que estavam ali, elas se dedicaram a refinar essa técnica, né, e transformar isso em uma arte de verdade. Então, você poderia encontrar ninjas tipo, de origens de outras regiões, mas o pessoal de Koga e de Iga, só de falar, eu sou de Iga, não preciso dizer mais nada. Já sabe que você é altamente especializado num tipo de ação que as outras pessoas não, é muito baixo. Então, por exemplo, a gente que pratica judô ou jiu-jitsu, né? Como falar, por exemplo, que tem alguma coisa no chão no karatê. Pode ter alguma técnica de queda, alguma técnica de defesa no chão, mas o judô e o jiu-jitsu é muito mais especializado em luta no chão, né, e projeções do que o karatê, né? Esse é o caso de Iga e de Koga, né? Eram as províncias mais especializadas, né, e por conta disso são as mais famosas. Ali por volta de 1600, por aí, tem alguns manuais ali falando sobre o assunto, né, que foram produzidos. Quando você fala assim de especialização, né, me vem à mente, por exemplo, o Bansen Shukai, né, e pelo que eu vi dele, né, o que trata muito ali é sobre justamente essas atividades de vamos dizer, espionagem, de criar subterfúgios, né, tipos de escada, formação de batalha, né? É uma especialização muito voltada para esse tipo de operação, vamos chamar assim, né? E hoje a ideia, eu acho que quando as pessoas pensam muito no ninjutsu, é mais voltado para a parte de luta, vamos dizer, né? Como é que você vê essa coisa lá antigamente? Você acha que seria essa especialização de fato, ou seja, nessas atividades de tentar se infiltrar num castelo, de tentar fazer essa atividade em segredo, né? Uma coisa fora do que seriam, vamos dizer, os termos normais do campo de batalha? Uma coisa também que a gente precisa salientar é que nem todo ninja era especialista em tudo. Tinha alguns ninjas que a especialidade do cara era atacar um acampamento inimigo de noite. Tinha um outro que a especialidade dele era infiltrar, enfim, obter informações. Então, não necessariamente o cara domina tudo. Dentro da prática, no ninjutsu, existem algumas escolas que focaram muito em um tipo de habilidade, e tem outras que focaram mais em outras, né? O Bansen Shukai, né, é o
manual mais conhecido, né, o mais completo, pelo menos até onde eu consegui ler, e ele foca bastante nessa atividade do ninja no exército, de como infiltrar, especialmente jogando com duas habilidades, né, que é Injutsu e Yojutsu. São as formas do ninja se infiltrar. Então, ali tem disfarces, né? Então, tem disfarces que é o Yojutsu, né? É você conseguir penetrar sem se esconder, né? Você se disfarça e se mistura na multidão e entra lá. E tem o Injutsu, que é a parte mais furtiva, né? A parte que você realmente age de forma escondida, né? Você não quer que ninguém te veja, né? Muitas dessas técnicas são ensinadas até hoje, são praticadas até hoje, né? Mas no dia a dia, no dojo, a prática ela não se baseia apenas nisso. Na realidade, ela é mais focada nas técnicas de combate realmente. Porque antes de mais nada, o ninja ele tinha que ser proficiente em combate. Não adianta o cara ir para lá se ele não consegue voltar vivo, né? Então, você tinha que saber manejar as armas, né? Até porque o ninja dentro do exército, ele não podia ser conhecido nem do lado dele, né? Então, só quem sabia que o cara era ninja era o general para quem ele trabalha. Todos os outros deviam pensar que ele era um samurai como todos os outros. Então, ele tinha que saber manejar a lança, manejar a naginata, a espada, atirar com arco, enfim. Ele tinha que passar a impressão para todo mundo de que ele era um samurai. Porque senão, tipo, todo mundo ia saber que ele era o espião, ele era o ninja, um agente inimigo, ia identificar ele e depois ia passar a informação, ó, tal fulano aí e tal, ele é o agente do cara lá. Então, a função dele ia ficar comprometida, né? Então, o ninja, antes de mais nada, ele tinha que ser um bom samurai. Como eu disse, né? Na prática, a gente tem muito das técnicas samurais, né? Inclusive na Bujinkan, muito do que a gente pratica são técnicas samurais. A gente tem muitas técnicas que são de origem samurai, mas tem técnicas que você percebe, né? Isso aqui é ninjutsu, né? Então, tem técnicas de evasão, né? Você perder contato com o inimigo, né? Deixar ele atordoado e se esconder, né? Tem técnicas que são formas de se movimentar silenciosamente. Então, andar sem fazer barulho, diminuindo a silhueta. Outras armas, né, que são próprias do ninja, como, por exemplo, o Mitsubushi, que é o boss cegante, que é ensinado ainda no nível muito básico de Togakuri Ryu. Bom, então aí a gente passando, eu acho que mais para agora, né? Porque, vamos dizer, nos tempos atuais. Tem um fato que é muito conhecido da história do Japão, que é a restauração Meiji, e querendo ou não, as artes marciais sofreram grandes mudanças aí nesse período. Claro, cada período tem o seu contexto, as suas modificações, mas a restauração Meiji ela chama muita atenção porque é um momento que meio que as artes marciais tiveram que ir arranjando um jeito de sobreviver, né? No caso do ninjutsu, eu vejo que existe, entre pesquisadores sobre o tema, discordância em algumas questões, né? Então, por exemplo, o Don Dreger ele fala muito sobre o ninjutsu, fala sobre as técnicas de furtividade, etc. Mas, segundo ele, o último... E aí, se eu não me engano, ele cita uma pessoa que passou essas informações para ele. Se não me engano, era alguma coisa como... Acho que era Te Hatsumi também. Eu teria que ver no livro agora de novo. Mas acho que era Te Hatsumi, alguma coisa assim. E aí ele cita um cara chamado Fujita Seiko como se tivesse sido o último ninja, né? Outros pesquisadores são mais céticos e acreditam que não existe uma linhagem que tenha se mantido do passado até hoje. Claro, no seu caso você é da Bujinkan, então acho que é auto-evidente. Uma outra coisa que eu conheço também é um cara chamado Jinichi Kawakami, que ele hoje, em revistas japonesas e tal, ele é tratado como o último ninja. Então existem essas várias, vamos dizer, né, essas várias versões, entre aspas, existem essas várias formas de pensar. Eu queria saber qual é o seu ponto de vista com relação a isso. Depois do século XVII, muita coisa do ninjutsu desapareceu. Muitas tradições desapareceram porque aquele estado de guerra em que o ninja era empregado
sumiu, né? Então não existia mais a necessidade. Mesmo os samurais, eles começaram a passar um aperto nesse período de paz, né? Não foi a restauração do Egito que chegou e acabou com tudo, né? Já estava em declínio bem antes. Tipo, eram indivíduos cuja a vida deles era se dedicar a se preparar para uma guerra que não acontecia nunca. E a sociedade mesmo começou a questionar, né? Pô, por que esse cara tem todos esses privilégios, né? Sendo que ele não faz nada, não planta, não produz nada, tipo, ele só carrega as duas espadas ali e ele tem o direito de matar qualquer um que ofenda ele, né? Então, os samurais, tipo, já estavam passando aperto aí, né? Com os ninjas não foi diferente, né? Então, muitos ninjas foram incorporados no governo, né? Naquilo que eu falei para você, de policiamento, né? De controle governamental, né? Mas muita coisa desapareceu. Então, por exemplo, tem a Natori Ryu, que é uma tradição, e ela está documentada no Shoninki. Shoninki, inclusive, que foi traduzido em português pelo Roberto Alves, né, da Urauasa, aqui do Brasil. A Natori Ryu é uma escola que a gente sabe que desapareceu, né? Não sei se deixaram de praticar, se o pessoal morreu, o que aconteceu, mas só sobrou o documento, né, que descreve algumas coisas das técnicas dele, né? Então, isso tipo, um exemplo que a gente sabe, né, que existiu e desapareceu. Mas tem muitas outras coisas também que surgiram, foram empregadas, desapareceram e a gente não ficou sabendo. E aí, com relação ao Seiko Fujita, né, era reconhecido como mestre de Koga, né, Koga-ryu, e na época ele era o único que o pessoal conhecia de Koga-ryu. E acabou que ele faleceu em um acidente de carro. Junto com ele estavam os alunos dele que eram os mais antigos, o pessoal que ele tinha ensinado mais. A tradição morreu ali, porque morreu o mestre e morreu os discípulos mais antigos dele. Tipo, o pessoal que ficou era muito novato. Então, tipo, muita gente deu o Koga-ryu como extinto ali, né? Tipo, meu, que pena, né, cara? Porque é um nome muito importante da história do ninjutsu, né? Tipo, existiam várias linhagens de Koga, tipo, e foram morrendo uma a uma, desaparecendo. E aí o último que tinha faleceu num acidente de automóvel, né? Aí recentemente surgiu aí o Shinichi Kawakami, né? Com o argumento de que ele foi treinado, que ele aprendeu uma linhagem de Koga para um mestre. E dentro do Japão ele tem um reconhecimento, né? Pelo que eu vejo, que ele mostra, tipo, dá para ver que ele entende, então eu dou o meu voto de confiança, né? Eu não tenho muita autoridade assim para analisar algo assim nesse gabarito, né? Para mim eu dou um voto de confiança para o Shinichi Kawakami, mas tem pessoas que treinam ninjutsu que olham para o Shinichi Kawakami e torcem o nariz por conta de algumas coisas, alguns detalhes. Mas, tipo, do que se vê por aí, tipo, eu acho que aquilo ali é sério, né? Tem um pessoal também a Musashi Ryu, só existe no Japão, e também é uma linhagem que era pouco conhecida, ainda é muito pequena, tipo, eles têm um dojo só no Japão, eles não expandem, eles não abrem outros dojos, mas eles recebem o pessoal para participar de uma aula tipo, introdutória e tal, para mostrar, né, mais como uma atração turística do que como uma escola de arte marcial realmente. Né? E tem a parte deles documentada, e pelo que se sabe, a especialidade dos caras era a parte de construção de armas, né, armas diferentes. O herdeiro da escola, inclusive, parece que ele é ferreiro, né? Tipo, todas as armas da escola ele faz, né? Então, é a especialidade deles. No nosso caso, da Bujinkan, a Bujinkan ela vem com a linhagem da família toda, né? Do mestre Toshitsugu Takamatsu, que já faleceu. Sabe-se que o tio dele, muitas vezes o pessoal confunde se era tio ou se era avô, porque tem confusão entre Oji e Oyadi, né? Um é tio, o outro é avô, então, esse tio dele,
que ensinou para ele. Ele era mestre das escolas de ninjutsu que são ensinadas na Bujinkan atualmente, né? E se sabe que ele teve um cargo governamental. Aí o pessoal pesquisando encontraram a instituição onde ele trabalhava, né, e tal, tem até os documentos lá, com o registro dele certinho, um cara que a gente sabe que existiu, né, que ele ocupava, de fato, um cargo de instrutor de espadas em uma academia do governo do século XIX. E tem um membro do clã Sanada, família Sanada, né, que é um dos clãs mais antigos da história do Japão, né, muito renomado, que pesquisando a própria história do clã dele, ele encontrou alguns documentos, alguns pergaminhos a respeito da história do clã dele, e ele divulgou que o clã Sanada empregou 2 famílias como ninjas durante o período feudal. Um deles é a família toda, de onde vem o Toshitsugu Takamatsu, né? A outra, eu não me recordo o nome agora, né? Também é uma linhagem que a gente nunca mais viu, talvez tenha sido extinta, né? Mas o clã toda, a família toda, né? De onde vem a linhagem de ninjutsu da Bujinkan, ela é reconhecida pela família Sanada como uma família que trabalhava com ninjas para aquele clã durante o período feudal, né? E daí para frente é trabalho de arqueologia mesmo e historiadores, né? Pesquisar e ver. E muita coisa dentro do ninjutsu é ensinada por transmissão oral, né? É falado de mestre para aluno. Pouca coisa era registrada até por questão de sigilo. O Bansen Shukai mesmo surgiu em 1700 e alguma coisa. Isso foi quase 100 anos depois que acabaram as guerras. Então, tem um abismo muito grande ali de coisas que aconteceram que não foram documentadas e só foram ensinadas realmente de mestre para aluno, né? Basicamente, o que eu conheço, né, de ninjutsu no mundo, né, são as linhagens que vêm do Toshitsugu Takamatsu, que atualmente estão na Bujinkan, o pessoal da Musashi Ryu, no Japão. O Junichi Kawakami, eu dou um voto de confiança para ele, né, por conta da relação que ele tem com o museu e aquilo que ele mostra, dá para ver que tem algum traço de seriedade ali, né? E deixa eu ver o que mais. E tem outras escolas também, outras tradições, outros clãs que estavam ligados a atividades ninja, né? Como o clã Yagyu é conhecido, é sabido que os caras agiam como ninjas para o governo, né? Só que eles não tomam o nome de ninjutsu para sua arte, dizem que é kenjutsu. Mas historicamente o clã Yagyu era um clã que trabalhava como ninjas para Portugal. No site do próprio Junichi Kawakami se fala que existem outras tradições de ninjutsu, né? E que a Banki Shinobi é uma delas, né? Então, mesmo ele não toma para si o título de último mestre. Muitas vezes repórter que tá o último mestre. Bom, se você estiver falando em linhagem de Koga, ele é o último realmente. Mas de ninjutsu em geral, ele não é o último não. E ele, no próprio site dele, está escrito isso aí. Agora, só para... que é um assunto que eu acho que não dá para deixar passar também, né? Porque eu imagino que é até uma coisa que você já deve ter discutido muito aí pela internet, que é relacionado a isso também, né? E aí levantando essa questão também do porquê que se fala, ora, fulano é o último, né? Por exemplo, agora no caso que a gente acabou de falar do Junichi Kawakami, ainda que ele não se intitule o último, enfim, né? Existe a percepção de algumas pessoas nesse sentido, e aí é como eu falei, né? O Drag dizia que era o Fujita Seiko, enfim, né? Mas existiu, querendo ou não, uma discussão na internet sobre a linhagem da Bujinkan, né? Falando, enfim, né? Até onde pode se traçar com documentos primários e tal, essa coisa toda, falando sobre a Nihon Kobudo Kyokai e tal. E deixando bem claro que esse não é um caso isolado, existem diversas escolas no Japão que são assim. O próprio Daitoryu, que é extremamente conhecido, extremamente reconhecido no mundo, também existem algumas discussões nesse sentido, né, de até onde se pode verificar a linhagem e tal, né? São coisas que eram tratadas de forma muito sigilosa, realmente. Tem documentos que a gente tem hoje em dia
que são publicados, aí todo mundo tem, como o Livro de Cinco Anéis, que é um manuscrito que o Musashi deixou para o aluno dele. E aquilo ali era para passar só de mestre para aluno, não era para publicar, né? E acabou sendo publicado, e hoje em dia todo mundo conhece, e todo mundo compra, mas aquilo lá é um pergaminho de Niten Shiryu, né? Tem o Espada que dá a Vida, que é de Yagyu Shinkage Ryu, né? E até no primeiro capítulo deles fala que aquele documento não é para vazar para fora da escola, e também acabou vazando para fora, mas tem outras escolas que ainda hoje são muito ferrenhas com esse sigilo assim, né? Então, por exemplo, tem Shinshoden Katori Shintoryu, um nome enorme, né? Mas é uma escola bem conhecida no Japão, que eles têm um sigilo ferrado com as técnicas dele, né? Tipo, você encontra materiais na internet de execução de técnicas deles, mas as técnicas que estão apresentadas ali, elas foram modificadas para descaracterizar o kata original, né? Porque o kata original eles são proibidos por juramento de mostrar fora do jogo, tipo, é secreto até hoje, né? Então, você até encontra um vídeo lá demonstrando a técnica, mas aquilo ali não é o que eles treinam no dia a dia. Então, muitas vezes pode ter algum documento que é passado de mestre para aluno ali dentro daquela escola, que tem alguma informação que a gente não sabe e, por juramento, o cara não pode divulgar, né? E isso provavelmente acontece com muitas outras escolas também, né? Eu até tenho um livro em japonês sobre o Takenouchi Ryu, que é considerado o estilo mais antigo de jiu-jitsu, né, do Japão, e ali eles colocam, né, que existe uma série de kata, existe uma série de coisas que eles fazem demonstração e etc e tal, mas a partir de um determinado ponto ali, só quem realmente faz parte da tradição que vai conhecer. Hoje em dia, a gente trata como hobby, como um esporte. Antigamente, era a diferença entre você matar ou morrer no campo de batalha, né? Então, isso aí, o pulo do gato você não ensinava os outros, né? Tipo, era ensinado só de pai para filho, de mestre para aluno só. Independentemente de qualquer discussão nesse sentido, hoje a Bujinkan, a tradição da Bujinkan, vinda do Takamatsu, ela eu acredito, né, que é o que se entende para a maior parte do público que busca alguma coisa sobre ninjutsu no mundo, né? Eu acho que justamente por isso que, por essa questão que você falou anteriormente, né, do Sensei Hatsumi ter ensinado estrangeiros, ter criado, vamos dizer, ramos em diversas partes do mundo, que às vezes até em diversos estilos no Japão fica muito recluso lá e acaba não saindo, né? Além da Bujinkan hoje como linha, existe também a Genbukan, que também vem da Bujinkan, né? Então a gente falou, no caso, Musashi Ryu, falou do Jinichi Kawakami, né? A Bujinkan, ela tem então também outros ramos aí que a gente pode identificar no mundo? Como é que funciona isso? Bom, a Bujinkan, ela é a mais disseminada, é a mais conhecida, foi sistematizada nos moldes assim mais próximos das artes marciais mais modernas, como o judô, o karatê, então é mais familiar, né, do que as outras que mantêm o traje, né, tipo o hakama, tipo a indumentária samurai. Então, ela tem uma facilidade de ser ensinada, né? Aí tem no caso, por exemplo, a Genbukan e a Jinenkan. A Genbukan, ela é um pouco diferente, porque ela surgiu pelo Shoto Tanemura, que, se eu não me engano, ele é primo do Sensei Hatsumi, treinou com o Sensei Hatsumi, e depois houve a separação ali, cada um seguiu o seu rumo. E o Shoto Tanemura, ele ensina coisas que ele aprendeu na Bujinkan, mas também outras artes marciais que ele aprendeu fora da Bujinkan, né? Então, a Genbukan não é 100% igual. Tem coisa ali da Genbukan que é só deles, né? E a Genbukan, ela é mais antigona no jeito, assim, da forma de tratar, e de organização, realmente, né? Eu estou falando aqui, mas eu nunca participei da Genbukan.
mais por uma percepção de que eu tenho a partir de membros da Bibucamp que eu tive contato. Então, ela é um pouco menos disseminada, creio que ela é a segunda maior, né? E tem membro aqui no Brasil, se eu não me engano, em Curitiba. Curitiba, se eu não me engano, tem Bibucamp, né? Eu já tive contato com o sensei, que é responsável pelo dojo de lá, né, e tal, e se eu tivesse a oportunidade de bater um dia lá em Curitiba, sem dúvida, eu chegaria lá para tomar um café, conversar com o pessoal lá e tocar umas figurinhas. Bom, depois tem a Jinenkan, que também surgiu a partir da Bujinkan. Era o aluno mais graduado do Sensei Hatsumi. Ele aprendeu as técnicas da Bujinkan. Depois, por questão de discordância dele com a visão do Hatsumi, quando a Bujinkan começou a crescer demais e chegar muito ocidental no dojo, enfim. Parece assim que o Hatsumi, ele, de certa forma, ele teve que suavizar um pouco as coisas, porque antes ele era muito hardcore. Tipo, o pessoal quebrava braço, o pessoal saía tudo arrebentado do dojo, era uma coisa meio comum, né? Aí quando começa a chegar muito estrangeiro, já fica mais louco quando você começa a ir dar curso para gente no exterior, tipo, sei lá, se o exército americano te chama para ir lá dar uma aula, você não vai chegar lá quebrando o braço, quebrando a célula. Então, a forma de ensino alterou um pouquinho, e o Maná, quando foi, ele discordou um pouco disso aí, resolveu sair e criou a Jinenkan para ensinar da forma como ele acha que deveria ser ensinado, né? A Jinenkan existe também pelo mundo, que nem a Genbukan, é mais difícil de encontrar, né? E eu já vi relatos de Jinenkan aqui no Brasil, mas tem coisas que eu olhei, que eu fiquei com o pé atrás e eu não indico o pessoal para Jinenkan no Brasil, se for do jeito que eu vi as coisas acontecendo, né? Então, sei lá, eu não ponho a mão no fogo pela Jinenkan aqui no Brasil, tá bom? E, por último, que eu sei, tem o Roberto Alves, que também veio da Bujinkan, né? Aprendeu também a técnica, e depois ele abandonou a Bujinkan, né? E hoje em dia ele tem lá a Uralasa, e faz um trabalho sério, acompanha o material que ele posta, especialmente no Instagram. É um trabalho bem feito, dá para ver que tem um fundamento técnico muito bom, ele sabe o que está fazendo, né? E o Roberto Alves, ele traduziu para o português o Shoninki, que é um dos 3 manuais mais conhecidos de ninjutsu histórico. Então, é um cara que busca a raiz da arte marcial mesmo, né? E ele mantém a fidelidade baseada naquilo que ele aprendeu dentro da Bujinkan, né? Mas, para todo mundo aí que está aqui no Brasil, que quer praticar ninjutsu, né? Se você não estiver em Curitiba, muito provavelmente é Bujinkan mesmo que você vai encontrar mais próximo de você. E é o que eu indico, né? E ainda assim também, vai lá, confere, vê se o instrutor é sério, se ele está documentado tudo certinho. Porque tem muita gente também que diz que é mestre, diz que estudou na Bujinkan, não estudou coisa nenhuma. Tem gente que falsifica certificado, enfim. Você tem que procurar saber, esse professor que está dando aula para mim, quem que é o mestre dele? Como que o ensinamento sai lá do Japão e chega aqui, né? Então, por exemplo, eu sou aluno do Daishihan Roberto Correia, de São Paulo. O Sensei Roberto, ele estuda com o Shihan Pedro Freitas, das Ilhas Canárias, na Espanha. E o Pedro é aluno do Sokatsumi, lá no Japão. Então, faz essa linha de transmissão aí, né? De um indo até onde consegue ir e tal, estudando com quem consegue chegar um pouco mais longe, até chegar alguém que consegue chegar lá no Japão lá, e trazer essa informação do Japão para o Brasil. Agora, uma outra coisa da Bujinkan que eu acho interessante aqui, que é só uma curiosidade no caso, né?
Que a Bujinkan, no caso, é o estilo de ninjutsu do Jiraiya, né? Sim, sim. A Jiraiya que a gente está falando é do programa de TV. Porque o Jiraiya, na realidade, a história de Jiraiya é mais antiga, né? É uma peça de teatro. E aí adaptaram o personagem para o show, né, e tal, e chamaram o Hatsune para participar, por conta dele já ser muito conhecido como mestre de artes marciais e de ninjutsu no Japão, né? Daí, tipo, pô, aproveitaram o Sokatsumi para colocar um fundo mais real ali na história, né? E a gente aqui no Brasil não conhecia, não sabia o que era, então no Brasil o pessoal tem mais essa ideia de que Togakuri é um negócio que nasceu com seriado. Na realidade, Togakuri é uma escola real, né? Uma escola de ninjutsu, uma das mais antigas, inclusive, né? Que está dentro da Bujinkan, né? É um dos nossos estilos. E o seriado foi produzido e alguns atores que participaram do seriado, alguns eram membros da Bujinkan e outros se tornaram membros da Bujinkan. Então, o Takumi Tsutsui, né, que é o Torra, né, o personagem principal, ele é praticante. Eu não sei se ele praticava antes ou se ele começou a praticar depois. E ele foi nomeado herdeiro de Togakuri, de fato, né? Se tornou o próximo mestre de Togakuri Ryu. O outro, o Manabu, né? Que era o garotinho, ele também treina, né? E provavelmente muitos outros indivíduos ali do seriado passaram a treinar, ou já treinavam, né? E foram inseridos no elenco ali para facilitar, né? Você já treina, então você já sabe os movimentos, então não precisa treinar ator, né? E aí põe máscara e facilita tudo, né? E o Sokatsumi, ele já participou de vários castings, assim, né? Tanto como dando ajuda, né? Então, por exemplo, tem atores como o Sonichiba, que é muito conhecido no Japão, ele fez vários filmes, né? Incorporando o Yagyu Jubei, e ele recebeu treinamento com o Sukatsumi para ser um ator melhor, né? Na figura do Yagyu Jubei, né? E outros filmes também da série Shinobi no Mono também tiveram auxílio ali do Hatsumi por trás ali para ser um negócio mais fiel à história do ninjutsu, né? E Togakuri é isso aí, né? Também é uma tradição de verdade que acabou ficando famosa ali com o seriado. E é muito, muito interessante, né, que no caso, na época, né, o mestre do Jiraiya era o Masaaki Hatsumi, e aí, na vida real, né, o ator que interpretava o Jiraiya se tornou, então, o novo, o herdeiro dele, né? Eu não sei como é que isso tá hoje em dia, não sei, eu imagino que talvez no Japão mesmo, né, deve ter tido algum tipo de matéria, eu cheguei a ver alguma coisa assim, muito por cima, né, mas deve ter sido uma coisa bem... que deve ter chamado a atenção, né, até. Eu não sei se pra quem é da Bujinkan já conhecia, assim, vamos dizer, essa trajetória do Tsutsui Takumi dentro da arte, né? Bom, muita gente começou a treinar por conta do seriado, né? Muita gente é fã de ninjutsu por conta dos programas lá da década de 80, os filmes, né? Que popularizaram, né? Então, para quem não sabe que nomes são esses que a gente está falando, né? Mas assistiu Jiraiya, nosso Soki Hatsumi fazia o pai do Jiraiya, né? E o Jiraiya, né? O Torra é o Takumi Tsutsui, e atualmente ele foi nomeado como o próximo herdeiro da tradição de Togakuri, né? E atualmente lá no Japão tem o Sokatsumi, ele ainda está ativo, né? Ele já nomeou outros alunos dele para assumirem as tradições da Bujinkan, que são 9, né? O Takumi Tsutsui recebeu a Togakuri Ryu. Tem outras escolas de ninjutsu também que foram nomeadas para outros alunos dele. E, de certa forma, assim, o Hatsumi continua sendo Soki, né? Ele ainda é o mestre, ainda está dando aula. E a orientação dele é para manter tudo unido, né? E
tem, cada escola tem seu mestre ainda, mas é para manter a Bujinkan unida, né, e manter as tradições sendo ensinadas ali de forma combinada, né. Então, mesmo um dos soques mais novos ali, que foi nomeado para assumir Kotoryu, por exemplo, ele assumiu a escola de Kotoryu, mas ele também está apto a ensinar o Shiden Fudoryu, por exemplo. Mas a autoridade de Shiden Fudoryu é o mestre que foi nomeado para aquela escola, né? E tá desse jeito, cara. Muita gente vê isso como uma coisa boa, porque evita aquela questão, por exemplo, do Seiko Fujita, né? Que morreu ele e os alunos e morreu a arte, né? Tendo nove herdeiros, né? 9 mestres, cada um assumindo a sua escola. Se caso ocorrer alguma coisa, não falecer, algo desse tipo, você não perde tanta coisa, né? E como tem mais gente ensinando, mais gente compreendendo, né, a filosofia daquela escola, tipo, se caso aquele um lá aparecer, tem o outro lá que tem perícia também para tocar o negócio adiante. Agora tem uma coisa que eu sempre pergunto, né? Eu falei sobre isso no episódio sobre Aido, acho que eu também falei no episódio de Kyudo, que é a parte da prática mesmo, né? Quando alguém chega num dojo de ninjutsu, né? Qual seria essa primeira aula, o que ele iria ver? E a outra que eu queria saber de você é quando você começou no ninjutsu, qual era a sua expectativa e como a prática foi próximo daquilo que você esperava e se teve alguma coisa diferente daquilo que você esperava? Eu comecei a treinar em 2006. Eu era praticante de judô e de kung fu Pai. Então eu vim desse lado de uma arte marcial muito agarrada, de contato muito próximo, mas sem soco, sem chute, sem nada, e de um kung fu que é bem tradicional, né, que a prática é muito baseada na forma, né, na repetição de forma. Porém, a maior parte dos movimentos que a gente realiza durante o kati, né, durante a forma, a gente muitas vezes não aplica no parceiro. Quando eu descobri que tinha aberto um dojo aqui na minha cidade, eu fui lá para conferir qual que é. E na primeira aula eu já vi, é isso aqui que eu quero. Porque é uma pegada totalmente diferente, realmente. A forma como se treina é diferente. Porque se tem as formas de golpear, né, os bloqueios, as instruções, as quedas, e você sente mais a técnica funcionando porque você apanha também, né? Então, por exemplo, no caso do Kung Fu, eu sabia socar, sabia chutar, mas eu não aplicava aquelas formas de golpear no parceiro. Então, por exemplo, no caso do Kung Fu Pai, se utiliza bastante uma lança de mão, você bate com a ponta dos dedos, né? E durante a forma, você realiza aquele movimento. Você pode até treinar aquilo ali num saco de pancada, coisa semelhante. Mas você acertar uma pessoa com um golpe desse, principalmente você apanhar com um golpe desse, te dá uma percepção diferente de como que a técnica funciona, né? E quando eu cheguei para treinar, né, meu senpai, né, o Marcos, tem uma mão bem pesada, né? Então, tipo, logo no primeiro chutou, né? Primeira faca de mão que eu tomei no pescoço, eu falei, opa, esse negócio funciona. E aí, eu falei, poxa, que diferente, cara. É um negócio assim que eu já treinava há muitos anos, eu nunca tinha passado por uma experiência semelhante, né? E aí depois, entrar na parte de torção. A torção mais básica que a gente tem é o Motegiara, que é conhecido no Aikido como Kotegaeshi, né? A torção de punho, né? O pessoal pode conhecer no jiu-jitsu como mão de vaca, né? E aí ele veio realizar a torção, torceu, derrubou, caiu. Sou judoca. Pô, esse negócio funciona realmente, de fato. Não tem como você segurar um negócio desse. Ou você cai, ou você se machuca tentando
se mantém em pé. E aí eu vi ali uma forma de treinamento bem diferente daquilo que eu estava acostumado, comecei a praticar e em um certo momento ali eu estava ficando muito ocupado, né, e já não tinha mais como manter treinando tudo que eu queria, né, e pô, tem que escolher alguma coisa que eu desejo seguir praticando, né. E aí, tipo, por questão de afinidade, eu optei por continuar no ninjutsu. E aí, continuei treinando, estou até hoje, né? Recebi a minha faixa preta, acredito que foi em 2011, e atualmente sou faixa preta quarto dan. Agora, com relação a como que é o treinamento, né? Como que é a primeira aula para uma faixa branca de ninjutsu. Assim como, por exemplo, no caso do judô, você entra no tatame, você precisa aprender a cair, né? Você precisa aprender o kemi, você vai começar ali com o neowaza, com o seikomi, né? Talvez com o estrangulamento, mas muito mais com as imobilizações, né? O ninjutsu também tem as coisas muito básicas, né? Então, a princípio, você começa aprendendo posturas, né, a mais, que são uma coisa que às vezes você até vê em outras artes como karatê e kung fu, né, posturas diferentes, né. Então, você assumir uma postura correta, depois como golpear, né, então as formas de socar, forma de chutar, a parte de kaiten, né, taijutsu, que é as formas de enrolamento. Então, tem diversas formas de rolamento que você já começa a aprender no início, né? Formas de golpear e também formas de bloqueio, né? Então, você aprende a golpear e aprende a se defender, né? Então, como se defende de um soco, como se defende de um chute, como se estoura uma pegada, quando o adversário vem e te segura pela lapela, como te segura pelo ombro, né? E assim você vai aprendendo as partículas básicas do ninjutsu, né? Eu costumo falar com o pessoal que é mais ou menos como, por exemplo, você escrever, né? Então, você começa na escola e o seu professor faz um monte de pontinhos, você vai ligando os pontinhos e fazendo uma letra, né? Depois você vai começando a juntar as letras sobre sílabas, sobre palavras, aprender um vocabulário maior. Então, mais pra frente, você aprender literatura, né? Com o ninjutsu é muito semelhante, né? Você vai aprender postura, como se golpeia, como se movimenta, como se defende, né? E depois você começa a entrar em técnicas um pouco mais complexas que envolvem a interação do seu adversário realmente, né? Você realiza um bloqueio, o seu adversário faz um agarre, ou ele te segura e te bate, enfim. Aí vai indo para coisas mais complexas. Depois, quando você começa a desenvolver a parte de armas, é tudo do zero de novo, né? Então, você pegou uma arma, você vai aprender como se segura essa arma, como se movimenta, como se caminha, como se rola com essa arma, as posturas que essa arma prega, quais são os ataques básicos dessa arma, e depois bloqueios, né? E depois como que essa arma lida contra outras armas, né? É um ciclo sem fim. Você pegou uma arma nova, base de novo, tal, postura, movimentação, ataque, bloqueios, e por aí vai. E tem uma outra coisa que a gente chegou a conversar em off, né, que você chegou a comentar comigo sobre oportunidades que você teve de experimentar essas técnicas do ninjutsu em situações reais, né? Como é que foi isso? Sim, bom, essas oportunidades aí eu preferia ter deixado passar, mas elas vieram para cima de mim e não tinha muito o que fazer, né? Comecei a trabalhar como segurança muito cedo, com 18 anos, né? Praticamente foi junto com a minha iniciação nas artes marciais, né? Eu comecei a treinar judô, 6 meses depois eu estava trabalhando em segurança, né? E eu tive que lidar com diversas situações, né, ao longo dessa carreira, apesar de não é isso que eu segui. Eu me formei na parte de projeto aeronáutico, tipo, eu não trabalho mais com segurança, né? Mas foram 10 anos que eu trabalhei como segurança.
Depois de 2006 eu comecei a treinar ninjutsu e aí acabei incorporando algumas coisas aí na minha vivência como segurança, né? Geralmente mais assim com relação à minha própria proteção, porque trabalhando como segurança eu nunca bati em ninguém, né? Nunca dei um tapa, nunca dei um chute em ninguém para rua, mas eu tive já que conduzir muita gente para fora de eventos e estabelecimentos comerciais. Então, mas teve situações em que me atacaram, né, que tentaram me agredir e eu tive que utilizar os meios que eu tinha para me proteger, para garantir que hoje eu esteja aqui dando essa entrevista, né? E também na vida pessoal também aconteceu situações de eu ter que me defender ou defender outras pessoas, né? Então, para exemplificar, né, tem um kata que a gente utiliza que chama Ketsumiya, e ele é específico para se defender contra um estrangulamento pelas costas, né, um mata-leão, mas em pé. E é uma técnica que eu estava treinando com a faixa preta, né? Tipo, tinha aprendido ela em uma aula e durante as outras 2 ou 3 semanas eu estava treinando essa técnica porque eu ia ter que executar ela no exame de faixa que ia ter um pouco mais pra frente. E durante um dia que eu estava trabalhando de segurança, né? Teve uma confusão, uma briga, né? E eu tive que mobilizar um indivíduo e conduzir ele para fora, né? Eu dei uma chave no braço do cara, né? E estava conduzindo o cara para fora do estabelecimento. Enquanto eu estava levando ele para fora, um outro cara tentou me estrangular, né? Ele tentou aplicar um mata-leão em mim enquanto eu estava conduzindo o cara. Eu percebi o braço do cara passando na frente do meu rosto para pegar o estrangulamento, eu soltei o cara que eu estava conduzindo, tinha mais uma segurança ajudando a levar o cara, eu soltei o cara e já grudei o braço do outro, puxei para baixo e em seguida eu mudei para uma chave que a gente utiliza, o Nikodaki, né? Tipo, virei o ombro do cara e tipo, já saí de frente com o sujeito. Só que ali eu não finalizei a chave de ombro do cara, né? O cara ficou bem assustado assim na hora, né? Tipo, eu até soltei ele e aí eu falei pro cara, não se intromete não, porque você não sabe o que está acontecendo aqui. Eu voltei para continuar conduzindo outro cara lá. Nem bati no sujeito que tentou me dar um mata-leão. Mas o cara ficou muito surpreso, porque nem de costa ele conseguiu me pegar, né? Ele achou que ia me pegar de surpresa e tomou uma invertida ali que eu acho que ele deve contar isso para os outros até hoje. E não machuquei ele, né? E é uma coisa interessante que é uma técnica que eu nunca utilizei em Randori, né? Eu nunca utilizei contra um parceiro num treino assim, tipo, de luta, né? Como o pessoal costuma falar, né? E saiu ali na hora, ali no susto, né? E perfeito, do jeito que eu estava treinando kata, né? E funcionou, né? Sem falhas nenhumas, né? Porque são técnicas que elas são muito naturais, tipo, é instintivo, né? É como o meu mestre costuma falar, quando alguém vem te atacar, a sua reação natural é levantar a mão, querer se proteger, né? Impedir que o adversário te ataque, né? E manter ele longe. E a arte marcial, ela vai pegar a sua natureza e ela vai arredondar ali e transformar aquela reação natural em um primeiro passo de uma técnica, né, que encaixa sem você ver. É uma dúvida que me surgiu aqui sobre a prática, na verdade, eu acho que é uma coisa que até tem relação com o que a gente estava falando antes, né? Lá bem no início, né? O quanto que ainda se vê dentro da prática, vamos dizer, o sujeito começou a treinar e tal, né? Tem toda aquela parte que a gente estava discutindo sobre invasão de castelo, essa coisa toda, né? Isso entra em algum momento dentro da prática? Como é que isso é introduzido, né? É uma aula mais teórica? Como é que funciona esse tipo de coisa? Tem, desde de partes muito básicas, né? Logo no início da vida do Budoka, né? Que está começando a treinar ninjutsu, já se inicia em técnicas de caminhada. Então, forma de você caminhar silenciosamente, né, de não fazer barulho. E também formas de
de se arrastar, né? Coisa mais furtiva, né? Isso em nível de kill, né? Em nível de faixa colorida, né? Tipo, seria uma faixa amarela no judô, por exemplo. É uma técnica bem básica, né? Desde o início já se inicia isso aí. Depois tem uma outra técnica também que chama Shoten no Jutsu, que é escalar paredes. E normalmente é empregado mais como uma técnica de fuga, né? Para você conseguir subir um muro, né? E escapar de alguém que está correndo atrás de você. Mas o falecido mestre Toshitsugu Takamatsu disse que o treinamento básico de ninjutsu que ele tinha que fazer todo dia no dojo era correr por uma tábua que ficava na parede do dojo, né? E ele tinha que vir correndo para subir e chegar no telhado do dojo, né? Depois descer, né? Então isso é uma das técnicas que está desde o comecinho ali da parte técnica, né? Mas a gente tem um pouco de dificuldade porque não é em todo lugar que a gente pode colocar na parede, né? Então tem muitas academias aí que às vezes a parede tem espelho, ou tem quadro, ou simplesmente a gente não pode colocar o pé na parede que vai sujar, né? Então eu prefiro muitas vezes levar os meus alunos para ambientes externos, né? Até para a gente poder praticar esse tipo de técnica num ambiente ali que não vai ter problema nenhum, né? E depois, né, mais para nível de faixa preta, né, quando se começa a estudar as escolas separadamente, né, quando se entra em Togakuri-ryu, é ninjutsu do começo ao fim, porque as técnicas básicas de Togakuri-ryu são técnicas de escapada, técnicas de fuga, quando alguém está tentando te segurar ou você está encurralado e você tem que fugir. Então, são técnicas que muitas vezes o adversário está te segurando pela mão, né, ou está segurando pelo colarinho, pelas costas, né, e você tem que sair desse agarre, né, realizando uma técnica, uma proteção, um golpe, para atordoar o seu adversário, né, e são técnicas que utilizam pós-cegante. Então, muitas vezes você aplica essa técnica, você acaba derrubando o seu parceiro de treino, né, depois quando ele levanta, que ele olha para você, você taca pó cegante na cara dele. Esse pó, antigamente, ele era feito com ingredientes que se cair no olho você não enxerga mais. Você perde a visão momentaneamente ali e vai voltar daqui a uns dias, né? Para treino, se utiliza farinha de trigo, né? Como pó. Mas também muitas vezes a gente faz uma vez com o pó para demonstrar, né? É interessante até para quem está recebendo a técnica, sentir qual que é, tipo, de repente do nada você toma um pó na cara e você não consegue enxergar mais nada, né? Mas depois você tem que adaptar, né, para não ficar fazendo sujeira também, né, e não ficar jogando pó toda hora nos olhos da pessoa, porque mesmo se você farinha de trigo, pode de repente acabar ocasionando uma lesão, enfim. Então, muitas vezes a gente faz só o movimento simbólico, né, tipo, como se estivesse pegando o pó dentro do kimono, né, e aí faz o movimento como se estivesse quebrando o ovo na mão e faz o movimento como se estivesse lançando pó semente no olho do colega, né? Ou então shuriken, né, que também é muito utilizado dentro de Togakuri-ryu, né? Se emprega shuriken você pode treinar arremessando em um alvo, madeira, papelão, né? E no dia a dia, no dojo, se você quiser, você pode incorporar o shuriken, né, dentro dessas técnicas, né? Ao invés de jogar tsubushi, ao invés de jogar pó-cegante, você fosse jogar um shuriken. Então, você pega shuriken de borracha, ou então um shuriken feito de papel, de origami, que você fez, e você arremessa ele contra o rosto do seu parceiro de treino, né, tomando cuidado, porque você está jogando alguma coisa na direção dos olhos do seu parceiro de treino, né? Então, é uma coisa que tem que ser feito com um instrutor que sabe o que está fazendo, para te orientar, para minimizar esse risco de lesão, né? Bom, tem outras técnicas também que são técnicas de ninjutsu, mas não é necessariamente invadir um castelo. Muitas vezes é capturar um alvo, né? Então, muitas vezes tinha um indivíduo e
você tem que capturar ele com vida, né? Você tem que prender ele, enfim. Então, por exemplo, dentro da escola de Kotoryu, que é uma das escolas da Bujinkan, no segundo nível técnico dela, todas as técnicas são técnicas onde você está caminhando de encontro com o seu alvo, né? Como se estivesse passando por um corredor ou passando pela rua e você passa do lado do seu look, né? Então, você está caminhando, o outro cara está caminhando de encontro, quando você passa por ele, você realiza o ataque, né? Então, você aplica uma técnica, muitas vezes é um golpe, uma chave, alguma coisa, né? Então, você prender ele, né? E levar ele sob custódia. Então, isso também é ninjutsu. Apesar de Kotoryu não carregar o nome de ninjutsu, é uma técnica empregada por ninjas. Luciano, mais alguma coisa que você acha interessante acrescentar para os ouvintes do Budocast? Bom, para acrescentar assim, para o pessoal que acompanha, aí que está ouvindo, a prática de uma arte marcial como o ninjutsu, muitas vezes ela ajuda a gente a entender outras artes marciais que a gente está mais habituado. Eu comecei a entender muito mais o judô, né, e outras artes marciais depois que eu comecei a treinar ninjutsu, né. Comecei a entender um pouco melhor muitas coisas, né, e comecei a correr atrás um pouco também da história, das técnicas, né, e eu retomei o judô. E quando eu retomei com faixa laranja, enfim, eu estava em um nível técnico capaz assim de lidar sem problemas com parceiros de treino do mesmo nível que eu, né? Então, entre os faixas laranjas, o pessoal não me segura, né? Eu estava enfrentando de frente, assim, o pessoal nível de faixa marrom. Isso, 8 anos sem treinar, sem fazer randori, tipo, de repente, você chega lá e está peitando o cara de faixa marrom, né? É sinal de que as técnicas que eu andei praticando no ninjutsu, tanto de projeção quanto de defesa, me ajudaram, né? Então, minha percepção de movimentação, de desequilíbrio e de como me defender melhoraram bastante, né? E também são técnicas que te colocam numa situação diferente, né? Então, por exemplo, mesmo em algumas artes marciais que te ensinam a manejar uma arma, poucas artes marciais te colocam numa situação que você está desarmado e o seu adversário está com a faca. E o ninjutsu, ele tem essas técnicas, né, de como que ter que se defender contra uma situação dessa, né? Lembrando que só porque você pratica uma arte marcial que ensina uma coisa não significa que você deve se expor a ela de forma imprudente, né? Se você tem a possibilidade de evitar o confronto e sair, é preferível que você venha a tomar esse rumo, né? Porém, se você não tiver saída, é importante que você esteja preparado para dar o melhor de si, né? E poder defender a sua vida ou de outras pessoas que você ama ou que você acha justo defender se esse momento chegar. Comigo, isso aconteceu tanto trabalhando como segurança quanto na vida real, de situações em que eu tive que tomar ação para defender a vida de outras pessoas, e eu tenho pessoas da minha família que hoje em dia estão vivas porque eu tomei o caminho certo e porque eu tive mestres excelentes nas 3 artes marciais que eu pratiquei: judô, kung fu e ninjutsu. Luciano, muito obrigado por ter participado do Budocast. Acho que foi muito bacana o pessoal conhecer aí o ninjutsu. Então, muito obrigado por ter participado desse episódio. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar participando aqui desse episódio. É uma honra ter sido escalado aqui para falar um pouco a respeito dessa arte que eu admiro muito, o ninjutsu. Eu espero que essa participação minha tenha auxiliado de alguma forma ou pelo menos agregado um pouco mais de informação aí para o pessoal que admira a arte marcial ninja. Então é isso, ficamos por aqui com mais um Budocast. Nos siga lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, e qualquer coisa pode enviar um e-mail para budocast@gmail.com. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.